Eu sou a professora Marisa Moura, do Centro Integrado Sandra Borges, sou professora do primeiro ano do ensino fundamental e hoje estou mais índia do que nunca. Bom, meus amores, o motivo para eu estar dessa forma, vestida desse jeito, é porque no dia 19 de abril foi o dia do índio, vocês sabiam? Pois é, um dia muito importante para a cultura brasileira. Por quê? Porque eles são nossos ancestrais, eles são o povo mais antigo aqui do nosso Brasil. Então é muito importante que a gente venha se lembrar dele. Dia 19 de abril também é o meu aniversário, então eu gosto muito ainda mais desse povo. Bom, para essa aula, nossa aula de história, nós vamos precisar do seu caderno de aula e de casa. Por enquanto, não vamos usar os dois ainda. A gente vai conversar aqui um pouquinho e eu vou usar essa apresentação aqui de PowerPoint que eu vou enviar aí para o celular do seu responsável. Aí você vai conseguir enxergar melhor, tá bom? Então vamos lá. Cultura indígena brasileira. Como eu disse, os índios são o povo mais antigo aqui do nosso Brasil, olha só. Quando outras pessoas chegaram, os portugueses, né, as pessoas que vieram de fora, quando eles chegaram aqui no nosso Brasil, os índios já viviam aqui. Tem mais de 500 anos isso, olha só. É muito importante que a gente se lembre deles, principalmente porque eles ainda habitam aqui no Brasil. Vocês sabiam que ainda existem índios morando aqui no Brasil? Olha só que legal. Então, a gente conhecer essa cultura, a comida, os rituais que eles faziam, é muito importante. Então, vamos lá. Onde os índios moravam? Será que eles moravam em casas de tijolos, igual nós moramos? Não moravam. Por quê? Porque não dava para fazer tijolos ainda. Eles construíam a sua casa com palha e com barro, que era os recursos que eles tinham ali no meio da floresta, ali nos campos. Eles mesmos construíam as suas ocas, que é o nome da moradia do índio. Algumas são grandes, outras são menorzinhas, mas elas abrigavam eles da chuva, do frio, e aí os bebezinhos índios, então todo mundo morava nas ocas. A alimentação. Não tinha mercado no meio da floresta, né? O que o índio ia comer? Não dá para ir no McDonald's. Pois então, eles se alimentavam de tudo que era natural. Eles plantavam, eles buscavam nas árvores da própria floresta os alimentos, legumes, frutas, verduras e ainda eles comiam mais uma coisinha, que é os alimentos da caça e da pesca. Eles precisavam caçar para poder comer carne. E aí, esses animaizinhos da floresta que eles iam caçar, eles precisavam do arco e da flecha, que tem aqui na nossa apresentação, que eram essas armas que eles usavam para poder caçar os animaizinhos que eles precisavam para se alimentar. Na pesca, eles usavam uma coisa chamada arpão. Eles não usavam a vara de pescar, né? Não tinha vara de pescar ainda nessa época. Então, igual aqui, ó, tem esse índiozinho, eles pegavam uma madeira bem longa, com a pontinha bem afiada, e iam lá no meio do rio, com as canoas que eles mesmos faziam. E lá eles pescavam o peixinho, pegavam o peixe que eles precisavam para se alimentar. Os índios têm uma cultura muito legal de dança. O que acontece? Lá naquela época, eles dançavam em homenagem à natureza, eles dançavam para quase todas as coisas. Eu separei aqui alguns tipos de dança. A primeira é a dança da chuva, que é a mais comum que a gente conhece. Eles dançavam para que a natureza enviasse chuva suficiente para que a colheita fosse farta, porque eles precisavam se alimentar, né? Eles precisavam comer. Então, às vezes não chovia. E quando não chovia era uma preocupação muito grande. Por quê? As plantinhas precisam de água, não precisam para crescer? Então, quando não tinha, eles dançavam, faziam uma dança lá com as suas vestes, com os rostos todos pintados. Não igualzinho assim o meu, porque cada índio tem a sua cultura diferente na pintura. Alguns pintam o rosto todo, alguns não pintam tudo, só fazem alguns risquinhos igual eu fiz. Então é diferente, mas faz parte. Todos fazem parte da cultura indígena. Aí eu coloquei aqui, ó, homenagem a índios falecidos. Eles também dançavam para homenagear os índios que haviam morrido por algum motivo. Tem também o agradecimento pela colheita. Depois que eles colhiam lá os seus alimentos, legumes, verduras, eles dançavam para agradecer à natureza por ter dado esses alimentos para eles.
Tem também danças de preparação para a guerra. Por quê? Os índios moravam em aldeias e algumas aldeias eram rivais, nem todos eles eram amigos. E aí, às vezes, para poder, eles queriam um território ou algo do tipo, eles acabavam guerreando um contra o outro. E eles também dançavam para se preparar para a guerra. Tá vendo? Tinha dança para um monte de coisas. Aqui no finalzinho eu separei uma imagem de índios dançando a dança da chuva. Vai dar para você enxergar melhor aí no seu celular, tá bom? Agora vamos para as nossas atividades. Pega aí o seu caderninho de aula e pode colocar o cabeçalho bem completinho, tá bom? Hoje é dia 22/4. Não esqueçam de colocar a data e o seu nome bem completo. Depois você vai pular uma linha. Depois que você fizer o seu cabeçalho no seu caderno de aula, você vai fazer a cópia desse quadro, que eu vou enviar uma foto para você. Tá escrito assim, ó, atividade de história. Número 1. Forme as palavras da cultura indígena. Aí tem aqui, ó, a palavrinha O mais K. Aí você vai ver aí o que forma e vai escrever aqui. P mais Na. Então, faltou aqui a pena na minha produção, porque eu não encontrei pena. Mas você vai escrever a palavrinha aqui do lado. K mais Sa. Pá mais Gé. Aqui a palavrinha que vai formar é a palavrinha de um líder indígena. Sim, eles tinham líderes, eles eram muito organizados. E essa pessoa aqui era o líder deles. Aqui no número 2, depois que você pular a linha, está escrito assim. Desenhe como os índios se alimentavam. Então você vai desenhar aqui como que eles se alimentavam. Se você prestou bastante atenção na aula, você vai saber, tá bom? Coisa importante. Aqui, ó, o meu quadro é pequeno. Eu vim até aqui e depois eu vim para baixo. Se no seu livro, no seu caderno, você conseguir continuar escrevendo, pode continuar, tá bom? Aqui, essas palavrinhas para vocês formarem, podem colocar uma embaixo da outra, para não ficar bagunçado. Tudo bem organizado, combinado? Então tá bom. Agora, no seu caderninho de casa, ó, você já copiou a sua atividade do caderno de aula. Vamos agora para o caderno de casa. Você vai colocar o cabeçalho completinho, caprichado, vai pular uma linha e vai fazer a cópia do que está escrito aqui. Sim, eu escrevo muito rápido. Aqui está escrito assim, ó, pesquisa de história. Número 1. Escreva 2 tipos de danças indígenas e desenhe uma delas. Lá no nosso slide que eu enviei para você, tem alguns tipos. Você pode colocar 2 daqueles tipos aqui. Vai pular uma linha e escrever os 2. Embaixo, você vai desenhar um deles, tá bom? Então tá bom. Meus amores, um beijinho. Tchau.